Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Espero que esteja tudo bem com vocês, com sua família. Nós iremos agora para a última lição deste trimestre, que é a lição número 13, e ela será ministrada nas congregações aí da Assembleia de Deus que utilizam essa revista. Ela será ministrada no dia 29 de dezembro de 2024, o último domingo do ano, né? E ela terá por título: As promessas de Deus são infalíveis. Antes de nós começarmos aqui a ministração dessa aula, eu gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito, se inscrever no canal, você deixar sua opinião aqui no vídeo. Nós estamos preparando também já as aulas do primeiro trimestre de 2025, se Deus nos permitir, nós estaremos ministrando elas. E eu quero também aqui agradecer a irmã Cleusa Ferreira, que sempre está aqui nos acompanhando nos nossos vídeos da Escola Bíblica Dominical, sempre está comentando aí nos nossos vídeos. Então, irmã Cleusa, obrigado, que o Senhor Jesus ele abençoe grandemente a sua vida. O nosso texto áureo nos diz o seguinte, você pode nos acompanhar em tela. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não o confirmaria? Números capítulo 23, versículo 19. Verdade prática. As promessas de Deus são infalíveis, porque Deus e sua palavra sempre cumprem um propósito. As promessas que Deus faz, elas não falham. Essa palavra infalível quer dizer que é algo que não falha. Então, as promessas de Deus, elas não falham, porque Deus ele não fala precipitadamente. Deus, aquilo que ele fala, ele vela para cumprir a sua palavra. E a palavra de Deus é fiel. Nós já estudamos aqui durante esse trimestre o caráter de Deus, nós já vimos alguns atributos de Deus e nós vimos que Deus ele é poderoso para cumprir todas as promessas que ele fez. E todas as promessas que Deus fez, elas cumprem um propósito específico. E Deus vela para cumprir essas promessas. Então, as promessas de Deus na Bíblia Sagrada, nós podemos confiar, nós podemos buscar, nós podemos descansar nelas, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir a sua promessa. Nós temos aqui a leitura bíblica em classe, que está no Salmo 102, dos versos 25 a 27, que diz: Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como uma veste, envelhecerão, como roupa os mudarás, e ficarão mudados. Mas tu é o mesmo, tu é o mesmo. Ou seja, Deus não muda, Deus ele é o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. E também tem a segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 8 a 13, que diz o seguinte: Mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Veja só que coisa interessante. Deus não retarda as suas promessas. Eu já ouvi pessoas dizendo que Jesus ainda não voltou porque é uma promessa bíblica, né? Que Jesus ainda não voltou porque a sua igreja ainda não está preparada para subir para o céu. Mas isso é incoerente com a visão bíblica, porque a Bíblia ela está nos dizendo que Deus não retarda a sua promessa. Primeiro. Segundo lugar, que a igreja ela tem que estar preparada. E ela estando ou não preparada, Jesus vai voltar, porque Jesus não disse: olha, quando vocês estiverem preparados eu vou voltar. Não, ele nos mandou que nós estivéssemos preparados, que nós estivéssemos vigilantes,
para que aquele dia não nos pegasse de surpresa. Então, não é mais do que a nossa obrigação nós estarmos preparados para o grande e glorioso dia que o Senhor virá buscar o seu povo. Vamos lá continuar a leitura, versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e expressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Graças a Deus. Vamos ler aqui alguns destaques que eu quero fazer nesse recurso aqui das lições do professor, que é o plano de aula. Quero fazer aqui alguns destaques com você. O primeiro é a partir desse ponto que você está vendo aí sendo marcado em tela, ok? É nesta natureza em que os atributos são manifestados, que suas promessas são fundamentadas. Que atributos são esses? Onipotência, onisciência e onipresença. Ou seja, onipotente, Deus é todo-poderoso. Onisciente, Deus conhece tudo. E onipresente, Deus está em todos os lugares. Então é nessa natureza em que seus atributos são manifestos, que suas promessas são fundamentadas. E é por isso que elas são infalíveis, porque um Deus que pode todas as coisas, que conhece todas as coisas e que está presente em todos os lugares, não tem como falhar em suas promessas. Por isso, nesta última lição, nós estudaremos a respeito da infalibilidade das promessas de Deus, ou seja, que as promessas de Deus são infalíveis. A infalibilidade divina da promessa está fundamentada na infalibilidade de Deus, ou seja, as promessas não falham porque quem fez as promessas foi um Deus que não falha. Dessa forma, Deus ele não pode violar a própria natureza e, como consequência, a Bíblia revela o Senhor como um ser zeloso, verdadeiro e fiel. O nosso Deus, ele não falha. As promessas que Deus fez, que nós estudamos aqui, muitas delas, outras nós não estudamos, muitas promessas nós não conseguimos estudar aqui, mas essas que nós vimos, Deus ele é poderoso para cumprir todas as suas promessas. Vamos aqui para a introdução. A Bíblia revela atributos exclusivos de Deus, que nós já pontuamos há alguns instantes atrás, não é? E o que enfatizaremos nesta lição, sua imutabilidade. Então, o autor da lição ele está dizendo que a Bíblia, e nós já estudamos nessa lição, muitos atributos de Deus. Onisciência, onipotência, onipresença, fidelidade, enfim. Só que nesta lição específica nós estudaremos o atributo, a lição vai estar focada no atributo da infalibilidade de Deus, que Deus é infalível. Por isso ele não falha em suas santas promessas, tanto no Antigo como do Novo Testamento. A infalibilidade de Deus em suas promessas é um tema de grande valor que fortalece a nossa vida espiritual e aprofunda o nosso relacionamento com Ele. O nosso primeiro ponto fala que Deus é infalível e o nosso primeiro subponto fala sobre a infalibilidade de Deus. O Salmo 102 revela a autoridade de Deus, exemplificada pelo seu governo sobre a criação. Contudo, o salmista ele faz o contraste entre Deus e sua criação. O que há na criação um dia passará, envelhecerá e mudará, mas o Criador não muda, ele permanece para sempre. Então, um contraste muito interessante feito no Salmo de número
102, que nós lemos no início desta aula, ele revela que esse contraste entre o Criador e a criação. A criação, ela passará, a criação envelhecerá, a criação sofrerá mudanças, mas Deus, ele não passa, Deus não envelhece e Deus não muda, porque Deus, ele é um ser perfeito. Deus é um ser eterno. Então, como ele é eterno, ele não fica mais jovem e também não envelhece. E como ele é um ser perfeito, ele não pode mudar. É impossível Deus mudar, o caráter de Deus mudar, a personalidade de Deus mudar. Vamos continuar aqui com a nossa leitura. A imutabilidade de Deus revela que ele é infalível. Por isso que na Bíblia não há uma só referência que mostre que Deus falhou em seus planos, palavras e promessas. Ele é absoluto, ele é infalível, ele é imutável. Então Deus, ele não falha, Deus, ele não muda e não existe nenhuma referência bíblica que mostra que Deus falhou no seu plano, que Deus falhou com a sua palavra. Agora, é bem verdade que nós já estudamos aqui, não me falha a memória, na primeira lição, que nós estudamos promessas condicionais e promessas incondicionais. Há promessas que Deus faz, que para elas serem realizadas, concretizadas, é necessário que se obedeça uma determinada condição. E há outras promessas, que são as promessas incondicionais, que essas não necessitam que condições sejam obedecidas para elas se realizarem. Então, quando essas promessas condicionais, elas não têm as suas condições obedecidas, alcançadas, é claro que elas não irão se concretizar. Mas isso aí não é culpa de Deus, é culpa de quem recebeu a promessa condicional, porém essa pessoa não obedeceu às condições implícitas naquela promessa específica. Então Deus, ele não falha com a sua palavra. A palavra que Deus falou, Deus vai cumprir com ela. Os planos que Deus fez, eles serão bem-sucedidos. As promessas que Deus fez, elas serão cumpridas, porque Deus, ele é absoluto, Deus é infalível e Deus é imutável. O nosso segundo subponto, ainda do nosso primeiro ponto, que nós estamos falando que Deus, ele é infalível, nós vamos falar sobre uma promessa infalível. Em 2 Pedro, capítulo 3, nós vemos que o apóstolo Pedro tem o propósito de responder à igreja a respeito da suposta demora do retorno do Senhor Jesus. Veja que aquela igreja no primeiro século, ou seja, até o ano 100, claro que Pedro ele escreveu muito antes do ano 100, né? De acordo com a linha histórica, mas eu não quero entrar nesse assunto aqui agora. Então, ali no primeiro século, nos primeiros 100 anos da igreja cristã, desde Atos 2, a gente já percebe que a igreja ela já ansiava pela volta do Senhor Jesus Cristo. A igreja, os irmãos já aguardavam o Senhor Jesus naqueles dias, naqueles anos. Eles já aguardavam que o Senhor Jesus viria e os levaria para os céus. Então, o apóstolo Pedro, ele escreve essa carta, principalmente o capítulo de número 3, para responder à igreja a respeito dessa suposta demora no retorno do nosso Senhor Jesus. Então, aproximadamente ali uns 80 anos, 70 anos, 80 anos, desde que a promessa foi feita e ainda não havia se cumprido. Então, alguns irmãos já estavam dizendo que Jesus estava tardando em voltar, estava demorando muito voltar. Então, ele vai explicar o seguinte: Pedro, ele explica que o tempo de Deus
é diferente do nosso tempo. Isso aqui é essencial nós entendermos, porque às vezes o Senhor, ele faz algumas promessas e ele vai demorar muitos anos para realizar essa promessa que foi feita. Outras não. Outras ele vai fazer a promessa e em seguida ele vai logo cumprir. Mas há promessas específicas na Bíblia que o Senhor, ele vai parecer que o Senhor está demorando a cumprir elas. Então é importante que nós venhamos a entender que o tempo de Deus não é o nosso tempo, que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo, pois ele é o Criador e nós somos a criatura. Veja só aqui o que o autor coloca muito interessante aqui. O motivo do Senhor ainda não retornar para nos buscar nada tem a ver com alguma falha em sua promessa, mas por sua longanimidade e bondade, pois não deseja que o ser humano se perca. Então o autor está dizendo que Jesus, ele ainda não retornou, ele está fazendo uma exegese do versículo de número 9. Vamos ver o que diz o versículo de número 9. Veja só o que o versículo de número 9 diz. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns, vejam bem, alguns a têm por tardia, ou seja, algumas pessoas estão dizendo que o Senhor ele está demorando muito a retornar, ele está tardando na sua promessa. Aí Pedro está dizendo, não, o Senhor não retarda a sua promessa, mas ele é, olha aqui o que aparece aqui, ó, ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então, fazendo uma exegese desse versículo 9, o comentarista da lição, ele diz que o motivo do Senhor ainda não retornar para nos buscar não tem a ver com alguma falha em sua promessa, pois como já vimos, Deus não falha com a sua palavra, Deus não falha com as suas promessas. Ele diz que o Senhor ainda não voltou, fazendo uma exegese do versículo de número 9, por sua longanimidade e por sua bondade. Ou seja, o Senhor ainda não voltou porque o Senhor é longânimo, porque o Senhor é bondoso e Ele não quer que o ser humano se perca. Me diz aí, se Jesus voltasse agora, você iria com Ele para os céus ou você ficaria aqui? Como é que está a sua vida espiritual? Então, cuide da sua vida espiritual, porque o Senhor é longânimo, mas o Senhor não retarda a sua promessa. Breve Ele vem para levar a sua igreja para os céus, porque assim Ele prometeu. Vamos continuar aqui na leitura da nossa lição. Ele é paciente, mas haverá um momento em que o Senhor voltará e surpreenderá muitos e transformará todas as coisas. A promessa de sua vinda é infalível. Então Jesus, ele vai voltar para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo, para buscar aqueles que pela fé aceitaram o sacrifício do Senhor Jesus, que pela fé e que com fé eles creem que Jesus verdadeiramente morreu em favor dos pecadores, que Jesus é aquele que perdoa pecados, é o Messias prometido que veio para nos resgatar, veio para nos salvar, perdoar os nossos pecados, se oferecer como sacrifício em nosso lugar. Então o Senhor Jesus ele vem buscar essa igreja, uma igreja arrependida, uma igreja lavada pelo sangue do Cordeiro, uma igreja santa, uma igreja comprometida com os valores da palavra de Deus, com a verdade da palavra de Deus. É essa igreja que o Senhor Jesus vem buscar. É a promessa dele vir buscar essa igreja é infalível, não falha, nada faz com que essa promessa venha falhar. Nosso terceiro subponto aqui fala sobre a palavra infalível de Deus. Ao longo da Bíblia, nós vemos que Deus cumpre suas promessas. Nós vemos
Deus fazendo muitas promessas ao longo da Bíblia Sagrada, e nós vemos também o cumprimento dessas promessas. Por exemplo, lá em Gênesis, capítulo de número 3, o Senhor Deus, ele promete um redentor para a humanidade. E ele cumpre essa promessa no Senhor Jesus Cristo, milhares de anos depois. Então nós vemos que Deus cumpre a sua palavra, conforme nós lemos em Reis, 1 Reis 8:56. 1 Reis porque é livro, né? Quando é livro a gente chama pelo masculino, 1 Reis. Quando é carta, a gente chama pelo feminino, como por exemplo, 1 Timóteo, ou 1 a Timóteo, que é a primeira carta de Paulo a Timóteo. Então, é só esse conselho assim, né? Vamos continuar aqui. 1 Reis, capítulo 8, versículo de número 56. Bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que disse. Veja só, segundo tudo o que disse. Ou seja, o Senhor cumpriu toda a sua palavra. Nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. Então Deus, ele cumpre as suas palavras. Esse texto confirma a infalibilidade de Deus em cumprir suas preciosas promessas. Ele não esquece de nenhuma delas, porque é zeloso para cumprir o que prometeu. Às vezes, nós vemos, por exemplo, o Senhor Deus, a Bíblia, na verdade, atribuindo características humanas às vezes a Deus, como por exemplo, e Deus se lembrou de Noé e fez com que a chuva parasse de chover durante os 40 dias, né, e 40 noites que choveu sobre a terra no dilúvio, durante o dilúvio. Mas Deus, ele não se esquece. Deus, ele não se esquece. O que o autor ele está fazendo ali é atribuir a Deus algo humano para que as pessoas, os seres humanos, como seres infinitos que são, possam tentar assim entender o que um ser infinito como Deus estava fazendo. Então, Deus, ele não esquece de nenhuma das suas promessas. Quer ver como é verdade isso? Depois de Noé, milênios já se passaram. A terra já sofreu diversos lugares da terra já sofreram enchentes. A mais recente que nós tivemos no Brasil foi a enchente do Rio Grande do Sul, né? Uma tragédia enorme aí. Então, mas para que eu estou citando essas coisas? Para dizer que Deus fez uma promessa há milhares de anos a Noé, uma aliança com ele, e até hoje continua de pé. O que é isso? Isso é infalibilidade. Deus não falha. Deus disse a Noé que nunca mais a terra seria destruída pelas águas do dilúvio. Então, há enchentes em algumas regiões, em alguns locais, mas nunca mais houve dilúvio sobre a terra. E Deus já fez essa promessa há milhares de anos. Deus, ele não se esquece de suas promessas e ele é zeloso para cumprir com aquilo que ele prometeu. Então, aquilo que ele prometeu para a minha e para a sua vida, ele vai cumprir, porque Deus é fiel. Portanto, a Bíblia, a palavra de Deus, é a fonte de promessas infalíveis para a nossa vida. Isso aqui é muito interessante porque chegou na nossa última lição e às vezes nós recebemos palavras, né, de pessoas, de profetas, vamos dizer assim. E eu creio na atualidade dos dons espirituais, inclusive o dom de profecia. Eu creio que Deus, ele fala através dos seus servos, pelos dons,
pelo dom de profecia. Eu creio que Deus faz isso ainda nos dias atuais. Mas nós devemos ter em mente que aquilo que guia a nossa vida é a palavra de Deus. As profecias ditas pelos irmãos que têm o dom de profecia, elas precisam ser submetidas à palavra do Senhor. Elas precisam ser submetidas à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é a régua que vai definir aquilo que é certo e aquilo que não é certo. É ela que vai nos dizer, ela que vai nos mostrar se aquilo é da vontade de Deus ou se não é da vontade de Deus, se aquilo está em conformidade com o caráter de Deus, se aquilo está em conformidade com os atributos de Deus ou não. Por isso, toda profecia que nós venhamos a receber, nós devemos analisá-las pela palavra de Deus. A Bíblia, a palavra de Deus, é a fonte de promessas infalíveis. As promessas que Deus falou na Bíblia são infalíveis para nossas vidas. Agora, há pessoas que são frustradas porque elas receberam palavras de homem e imaginaram que aquilo era uma palavra de Deus. E aí passou anos e anos e anos e anos e aquilo nunca aconteceu. Às vezes recebe uma palavra daqui a uma semana, daqui a um mês, pode marcar aí um mês e vai acontecer tal coisa. Aí passa um mês e não acontece. Aí a pessoa ela vai se frustrar com Deus, dizer, olha, Deus falou uma coisa e não fez, mas não foi Deus que falou, não é? Porque Deus, quando fala, Deus cumpre. E nós devemos ter a nossa fé baseada não em profecias proferidas por homens, mas sim pela palavra de Deus. A palavra de Deus que deve nos guiar. Nós devemos confiar naquelas promessas que estão reveladas na palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos agora para o nosso segundo ponto, que fala que Deus não mente nem se arrepende. Primeiro subponto, Deus não mente nem se arrepende. Em Números, lemos que Deus não mente nem se arrepende. Números capítulo 23, versículo 19, que inclusive nós lemos aqui no nosso texto áureo. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ao longo do capítulo 23, há um contexto que reforça a verdade de que o Altíssimo não mente nem se arrepende. Por ocasião da tentativa de Balaque em fazer com que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel, lemos que, ao introduzir a mensagem da palavra de Deus, que não agradaria a Balaque, o profeta Balaão enfatizou que ele não mente nem se arrepende, para em seguida arrematar. Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Assim, Balaão não podia fazer o que Deus não havia decretado. Então Deus havia resolvido abençoar o povo de Israel. Mas Balaque queria comprar Balaão para que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel em nome do Senhor. Só que o Senhor já havia dito que aquele povo era bendito. Deus abençoou o povo. Deus deu sua bênção ao povo. Então, quando Balaão tentava amaldiçoar o povo, não tinha como, porque a palavra de Deus que ia na boca dele era abençoar o povo, era para abençoar o povo. Então, nós percebemos que Deus, ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para que se arrependa das suas promessas. Aquilo que Deus prometeu, por mais improvável que pareça ser, por mais impossível que pareça aos nossos olhos, Deus ele fará, porque Deus ele não se arrepende. E Deus é todo poderoso. Não há nada impossível para o nosso Deus. Nosso segundo subponto aqui fala: Deus se arrependeu?
ele vai citar agora o episódio lá de Gênesis 6, né? Que fala que Deus, assim diz o texto, e Deus se arrependeu de ter feito o homem. Vamos analisar se Deus realmente se arrependeu lá em Gênesis capítulo de número 6. Em Gênesis 6, nós lemos que Noé construiu uma arca para a salvação dele, de sua família e dos animais, por causa da destruição que viria devido à grande corrupção e violência da sociedade de sua época. Então Deus ele iria destruir por causa, Deus mandaria essa grande destruição por causa da corrupção e também por causa da violência que estava tendo naqueles dias. Isso é interessante porque o Senhor Jesus disse que quando da vinda dele seria como nos dias de Noé. Casavam-se, davam-se em casamento e viviam a sua vida normalmente. Havia muita corrupção, muita violência, até o dia em que Noé entrou na arca e fechou a porta, e então começou a chover sobre a terra. Continuando aqui a nossa leitura, entretanto, esse mesmo texto diz que Deus havia se arrependido de ter feito o ser humano, pois pesou-lhe o coração ao contemplar o caminho da corrupção e violência que a humanidade decidiu trilhar. Assim, poderíamos nos perguntar, afinal de contas, Deus se arrepende? Aí, no terceiro subponto, ele vai continuar, ele vai dar continuidade. Era para ter colocado só o segundo ponto, né? Porque aqui o terceiro, ele vai só dar uma continuidade disso que ele está falando. Em Números, nós lemos que Deus não se arrepende. Em Gênesis, diz que ele se arrependeu. Então, será que a Bíblia ela está se contradizendo? Vamos ver. Contudo, em Gênesis 6, o arrependimento nada tem a ver com algo que ele tenha feito de errado ou alterado um plano original. Até porque a queda da humanidade não pegou Deus de surpresa. Deus não foi surpreendido. Deus conhece todas as coisas, como nós já vimos, não é? Então, Deus, ele não se arrependeu, ok? Deus não se arrependeu. Então, por quê? Porque ele não fez nada de errado e nem pode fazer nada de errado. Deus nem pode fazer nada de errado. Deus é perfeito. Deus, ele não tem possibilidade zero de Deus fazer alguma coisa errada, ok? E tudo que ele faz é bom, é perfeito. E os planos que Deus faz também são planos bons, são planos perfeitos. Então, se é um plano perfeito, Deus não tem a necessidade de alterar o plano original. Então, o arrependimento lá de Gênesis capítulo 6, versículo 6, nada tem a ver com algo que Deus tenha feito de errado, porque Deus não erra, ou alterado um plano original, porque tudo que Deus faz é perfeito. Mas sim com o que a humanidade fez com o plano e o propósito que o Senhor havia delineado para ela desde sempre. Juntamente com a expressão arrependimento, a expressão pesou-lhe em seu coração traz a conotação humana. Veja bem, o autor novamente ele está usando uma ideia de palavras humanas para se referir a Deus, para tentar nos mostrar algo interessante. Então ele traz a conotação humana aplicada a Deus para reforçar a ideia do quanto ele se entristeceu com a escolha que o ser humano fez. Então, o que é que o autor da lição ele está dizendo? O autor da lição ele está dizendo, e ele vai até nos dar o nome teológico para isso que está acontecendo em Gênesis 6, que é antropopatismo, que o autor sagrado ele usa características humanas, atribui a Deus características humanas, né, como a questão aqui do arrependimento. Deus não se arrepende, que Deus não faz nada errado, então não tem como Deus se arrepender.
Então, o arrependimento é algo humano. Então, ele está usando o antropopatismo, ele está usando o arrependimento, que é algo humano, e está colocando isso a Deus para reforçar a ideia de que Deus ficou muito triste com a escolha que o ser humano fez de se afastar dele, de sair da sua presença, de fazer aquilo que era errado, de viver em uma corrupção e ser um ser violento. Então Deus estava muito triste com o ser humano. Aí o Moisés, né, que escreveu o livro do Gênesis, ele coloca que Deus se arrependeu e pesou-lhe no coração. Então, na teologia, damos o nome a esse fenômeno presente nas escrituras de antropopatismo, e existe muito isso na Bíblia, tá? Ou seja, a forma que o autor sagrado usa para atribuir características humanas a Deus, no sentido de que a mensagem fosse bem mais compreendida pelo leitor do texto sagrado. Então, qual é a intenção do autor sagrado, do Espírito Santo, inspirar os autores sagrados para que eles usassem esse tipo de linguagem, o antropopatismo nas escrituras, que é atribuir a Deus, características humanas. Por que o autor faz isso? Para que a mensagem, para que o texto sagrado seja mais bem compreendido. Esse é o objetivo dessa linguagem antropomatismo, né? Que é fazer com que a mensagem ela seja mais clara, mais bem compreendida e que entenda-se o que o autor está querendo passar para os leitores. Em Gênesis 6, a falha não estava em Deus, mas no ser humano. O arrependimento de Deus não era em relação ao seu plano criador, mas ao ato rebelde do ser humano. E agora nós iremos aqui para o nosso último ponto, que fala sobre as infalíveis promessas de Deus. Primeiro ponto é um plano glorioso. A queda do ser humano não pegou Deus de surpresa. É aquilo que nós já havíamos falado. Deus, ele conhece todas as coisas. Não há nada escondido diante dos olhos do Senhor, nem no passado, nem no presente, nem no futuro. Deus já conhece tudo que vai acontecer. Deus sabe de todas as coisas. Então, Deus sabendo de todas as coisas, a queda do ser humano não pegou Deus de surpresa. Pelo contrário, já havia um plano delineado por Deus desde o início. Então, a prova de que a queda não pegou Deus de surpresa é o plano que Deus já havia traçado desde o início, desde o princípio. Conforme diz Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Veja, o autor está dizendo que o Cordeiro foi morto desde a criação do mundo, desde a fundação do mundo, o Cordeiro foi morto. Isso porque o plano de Deus já estava traçado desde a fundação do mundo. Um plano glorioso que, segundo o conselho da sua vontade, já havia sido planejado por meio de Jesus, o nosso Salvador. Assim, o mistério da salvação foi revelado como uma promessa infalível de Deus. Então Deus, ele salva. Essa promessa gloriosa de salvação, de reconciliação com Deus, do novo nascimento, de uma mudança, da regeneração, do novo coração, tudo isso não falha, é uma promessa infalível. Então, cabe a nós
nos arrependermos dos nossos pecados, confiar no Senhor Jesus como nosso único Senhor e Salvador, que é ter fé, viver de acordo com os seus ensinamentos, ser fiel à sua palavra, ser fiel aos mandamentos do Senhor, ser fiel aos ensinos do Senhor e aguardar com paciência a vinda daquele que prometeu que viria buscar o seu povo, buscar a sua igreja. Segundo subponto, a eternidade. Juntamente com o seu plano de salvação, Deus promete a vida eterna. Olha que beleza. Isso mostra que não fomos criados para a queda, para a rebelião contra Deus e, consequentemente, a finitude. Somos criados para eternamente andar e viver na presença de Deus. Então, por meio de Cristo, o plano, ele dá certo, o plano de Deus funciona, porque nós fomos criados para viver eternamente. Nós fomos criados para viver eternamente junto com o Senhor, na presença do Senhor, andando com o Senhor. Então, por meio de Cristo, isso é possível. Por meio de Cristo, nós conseguimos eternamente estarmos juntos com o Senhor. Então, o Senhor Jesus, ele é o garantidor da eternidade que um dia experimentaremos por ocasião de sua vinda e transformação do nosso corpo corruptível em um incorruptível celestial, conforme diz a sua promessa. Então, o Senhor, ele vai voltar e na sua volta nós teremos os vivos, aqueles que estiverem vivos, serão transformados em um corpo de glória, e aqueles que morreram em Cristo, eles ressuscitarão também gloriosos para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. O nosso último subponto fala sobre esperança forjada na promessa infalível de Deus. Ao longo dos séculos, o ser humano busca uma maior expectativa de vida, ou seja, viver cada vez mais, né? Ele a tem buscado no suporte dos avanços da medicina, dos novos recursos científicos e tecnológicos à disposição da humanidade. Mas o envelhecimento e morte são realidades vivenciadas pelo homem. Então, a morte, o envelhecimento, é algo que foi resultado do pecado. Não há como o homem fugir disso. O homem apela para a ciência, apela para os avanços da medicina, apela para a tecnologia, mas é inevitável o envelhecimento e a morte do ser humano. Contudo, os que têm a sua esperança forjada na promessa infalível de Deus, sabem que nada nesse mundo pode enfraquecer a alegria da salvação que desfrutamos em Cristo Jesus. Compreendemos que a vida é um dom de Deus e que por isso, de maneira grata e alegre, tomamos a caminhada com Deus até chegar o dia em que o conheceremos como Ele nos conhece. Então, para nós sabemos que nós iremos envelhecer, nós sabemos que nós iremos morrer, mas para nós isso não é motivo de tristeza. Para nós, isso não é motivo de nós buscarmos desesperadamente recursos médicos, recursos científicos ou tecnológicos para que a gente retarde isso, para que a gente tenha uma aparência de jovem aos nossos 70, 80 anos, que a gente continua tendo uma aparência de jovem de 40, 30 anos. Mas nós não estamos preocupados com isso, porque nós sabemos da nossa salvação. Nós sabemos que nós estamos seguros no nosso Senhor. Nós sabemos que aquele que prometeu a salvação eterna, ele não falha, ele é infalível. E nós o conheceremos. Nós o veremos como ele nos vê. Nós o adoraremos perante a sua face. Conclusão. Concluímos mais um trimestre estudando a respeito das promessas infalíveis de Deus.
Aqui temos a oportunidade de renovar nossa esperança no Senhor, sabendo que podemos fazer a nossa caminhada com Cristo de maneira confiante e segura, pois o nosso Deus é fiel para cumprir as suas infalíveis promessas. Confiemos em Deus e na força do seu poder. Então, meus queridos irmãos, muito obrigado por vocês terem ficado conosco durante esses 3 meses estudando as promessas de Deus. Foi um prazer estar aqui com vocês e eu espero que nós estejamos juntos no próximo trimestre, quando nós iremos falar sobre apologia, iremos falar sobre heresias, ok? Então que Deus, o nosso Senhor, continue nos abençoando, que o Senhor dê um Natal abençoado a todos os irmãos, um final de ano esplêndido e que promessas de Deus possam se cumprir na sua vida e na minha vida, e que o nome do Senhor continue sendo glorificado através de nós. Então, meus queridos, a paz do Senhor Jesus e até a próxima, se Deus assim nos permitir.